Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí, meu irmão? Que bom. Aleluia. Fique atento a tudo que foi anunciado aí. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos. A pulseira você pode pegar aqui no altar, a pulseira do Aliança de Milagre. Não garante que você vai receber o seu milagre, mas lembra que você tem que orar todo dia por ele. E onde eu passo, eu vou dando a pulseira para os outros. Encontrei um frentista no posto, parei para abastecer o carro. Eu não sei se com você é assim também, mas a minha esposa, ela só dirige. Eu não vou nem olhar para não constranger, mas ela só dirige. E ela dirige, sabe? Assim, pela fé. Vai, dirige. E eu falo assim, gente, eu acho que a gasolina está acabando. E estava, perto de acabar. E eu parei no posto para completar o tanque. E tinha lá um rapaz, e falei, tudo bem, bota uma gasolina aí. E o cara estava meio triste. Ele está triste, varão. Ele, rapaz, estou meio ruim, está meio ruim. Falei, o que houve? Uma luta gigantesca. Falei, posso orar para você? Posso, pode. Precisa de um milagre? Preciso. Eu coloquei a pulseira no braço dele, orei por ele, falei, Deus vai dar um milagre que você precisa. E fui embora. Eu me lembro uma vez que eu entrei Eu fui a um restaurante com um grupo de amigos almoçar, e depois do almoço, era uma churrascaria, aleluia. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto, e gosto mesmo, hein? Tem um negócio bom, é o tal do churrasco. Se você quiser me chamar, amanhã, à noite a gente está livre, né? De manhã não, mas à noite eu estou livre. Se você quiser, eu estou aí. Me chama, me leva, e tem carona também. E aí, quando acabou, um pastor, eu resolvi orar pelo moço lá do restaurante. E falei, posso orar contigo? Posso. Estou numa luta muito grande. Qual é a luta, varão? Uma situação financeira lá para pagar meu aluguel. E éramos 5, juntamos cada um R$100, demos para o cara, mais caro que o valor da churrascaria. E aquela gorjeta de R$500 era o que faltava para completar o aluguel daquele moço. Pagamos menos e fomos embora. E dali eu fui pensando, irmãos, você não é fruto do acaso. Você é um promotor de milagres por onde você passa. A sua vida pode ser resposta para a vida de outro. Um coração generoso e abençoador muda histórias. Aqui na nossa igreja, um rapaz pegou um carro para ir no evento de empresários, evangelizou o motorista do Uber, o moço foi para o encontro dos empresários, deixou ele lá, e no domingo a família estava aqui na igreja se reconciliando na caminhada da fé. Sabe o que é isso? Alguém quer ser abençoador. A nossa vida, irmãos, ela nos dá a oportunidade de sermos promotores de bênção na vida de outros, promotores de milagre na vida de outros. Deus pode abençoar você, e muito mais do que isso, Deus pode usar você. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos 5, a partir do versículo 25. Estamos falando nessa série Aliança de Milagres, sobre muitos milagres que Jesus operou, e até depois de falar de milagres que aconteceram no Antigo Testamento, e no final a gente vai chamar você aqui à frente. Você pode levar sua pulseira para quem você quiser, e vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Versículo 25, certa mulher, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Ela havia padecido muito, com muitos médicos, despendido de tudo quanto ela tinha, nada lhe se tinha de proveito. Isto ainda ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entrou na multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia no seu coração, tão somente tocar as suas vestes sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangramento, e sentiu que seu corpo estava já curado daquele mal. Logo, Jesus, conhecendo que dele saíra virtude, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe aos discípulos, vê que uma multidão te aperta e pergunta quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem assim o fizeram. Então aquela mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se aos pés dele e lhe falou toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Amém? Eu queria, irmão, que você tivesse comigo um entendimento nessa noite. É possível que nós venhamos alcançar o milagre a partir da nossa insistência e ação do nosso coração. Eles têm milagres que vão ser promovidos pela mão do médico, irmãos. Aprenda isso. Deus não preparou o médico à toa.
Tem milagres que vão ser ativados por um medicamento. Eu aprendi isso ouvindo uma pastora que falava de cura. Ela falando, irmãos, a gente sabe que tem medicamentos que fazem um efeito maior só porque o crente está tomando pela fé. Inclusive, eu estava vendo uma matéria sobre pessoas que recebiam orações, que estavam em UTI, em estados bem avançados para terminal. E aí, um cientista, um ateu, inclusive, vendo um grupo de crentes orando na porta do hospital, lá em Massachusetts, eu acho que é assim que fala, já estou podendo morar nos Estados Unidos, já sei falar Massachusetts, é assim, gringa, que fala? Mais ou menos, como é que fala? Como é que fala? Serve, viu? Eu vou falar, irmão, brasileiro não morre de fome em lugar nenhum. Sei falar hot dog, meu irmão. Eu vou comer cachorro quente até não aguentar mais. Hot dog, eu estou vivo. Pizza, também funciona. E esse médico, ele então juntou aqueles crentes, falou, vocês ficam aqui orando e nada resolve. Vamos fazer um combinado aqui. Olha a ideia do médico. Eu vou separar metade dos pacientes. Tem aqui 20, 30, sei lá, 40. Vocês vão orar só por esses aqui. E daqui a 3 meses eu vou perguntar se deu certo. E os outros você não precisa orar. E esse médico foi monitorando aquelas pessoas que estavam recebendo oração. E, em menos de 2 semanas, ele começou a perceber que aqueles que recebiam oração estavam avançando no seu tratamento para melhor. E esse homem entregou a vida a Jesus, porque reconheceu por uma ação científica de que a oração de um crente pode operar milagres. Se o Senhor consegue convencer um ateu que a nossa oração pode operar milagre, por que você então não está orando por um milagre na sua vida? Eu olho para uma mulher que está doente há 12 anos, não são 12 dias. Um ciclo de 12 anos com uma hemorragia que não estancava. O processo era o seguinte, ela tinha um fluxo de ciclo menstrual muito longo. Ela não sangrou durante 12 anos todos os dias, irmão. Pelo amor de Deus, ela teria morrido. É que o seu sangramento era mais longo do que um processo natural. E na cultura do tempo de Jesus, quando a mulher estava com um sangramento, ela precisava se afastar totalmente da sua família, da sua casa. Se fosse casada, não podia dormir com o seu marido, porque ela era uma mulher contaminada e impura. O texto fala que essa mulher tem um fluxo de sangue. Se você estudar um pouco sobre a história e a tradição desse texto, você vai perceber que essa mulher tinha um tempo na sua vida que ela tinha um sangramento a um longo prazo. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, perdendo força, enfraquecida. E até um historiador que diz que o sangramento ele não cessava, ele ia bem pouco, mas quase parava, mas não parava. E essa mulher, então, ela era marginalizada, ela estava à parte da sociedade. Não se relacionava com pessoas puras, porque ela era impura. Está doente e está morrendo. Só que ela está na sua cidade. E o texto fala que Jesus está passando por ali. E sabe o que essa mulher inteligentemente faz? Ela para de investir onde não resolve e vai até Jesus. O texto fala que ela gastou tudo com os médicos. E se a Bíblia fala que ela gastou tudo, é porque gastou tudo. Então, todo remédio que ela podia tomar, ela tomou. Todo tratamento, todo chá, todo procedimento clínico, passou pela mão de todos os médicos possíveis e é de mal a pior. Porque ela começava um tratamento, ia piorando, piorando, desanimava, começava o segundo tratamento, ia piorando, piorando, desanimava, ia para o terceiro tratamento, e assim gradativamente, tratamento pós tratamento, e nada resolvia. Não foi um mês, não foram 2 meses, 12 anos, irmãos, 12 anos. Até que um dia ela tem uma oportunidade. Jesus vai passar por aqui. E ela decide, eu vou lá. E no seu entendimento ela dizia assim, se eu tão somente tocar na roupa dele eu vou ser curada. Irmão, que fé é essa? Ela não queria que Jesus orasse por ela. Ela não queria que Jesus parasse na multidão, derramasse o óleo da unção sobre a cabeça dela, orasse. Não, não. Ela só queria tocar na roupa dele para você ser curada. É interessante que em nenhum outro texto na Bíblia, antes desse, tocar na roupa de alguém foi curado.
Teve depois. Porque havia um entendimento, uma tradição, irmãos, na cultura dos hebreus, e essa mulher sabia o que estava fazendo, de que o manto sacerdotal carregava poder e autoridade. Vamos entender isso? Se você ler o dia que Arão morreu, o que a Bíblia diz? Que foi tirado a roupa do Arão, com ele morto, e foi levado para o outro sumo sacerdote para ser colocado, porque a roupa dele era uma roupa preparada para carregar uma autoridade. O peitoral com as 12 pedras, aquilo devia ser pesado que só um negócio, né? De ouro com 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. Um manto sacerdotal, e debaixo daquele manto, ele carregava uma roupa de linho fino, porque ele não podia ser colocado no sepulcro com aquela roupa, então tinha que ser tirado. A partir dali, os judeus começaram a achar o seguinte, os hebreus, a roupa tem poder do sacerdote. Então, as pessoas, elas acreditavam que na roupa do sacerdote havia poder, só que tinha um problema. Não podia tocar na roupa do sacerdote porque era pecado. Porque era uma roupa sagrada. O manto que o sacerdote vestia era um manto sagrado. Deus que foi o designer que mandou fazer aquela roupa. No tamanho, nas medidas, no jeitinho certo. Então, um sumo sacerdote qualquer, ou um sacerdote qualquer que vestisse aquela roupa, ele era travestido de um poder e uma autoridade para andar pelas ruas, e as pessoas reconheciam que sobre ele havia autoridade. Mas ninguém podia tocar nele, porque quando ele estava paramentado com uma roupa sacerdotal, ele tinha um poder que vinha do alto sobre a vida dele. Jesus não vestiu aquela roupa jamais, mas carregava poder do céu. Sabe o que passa na minha cabeça? Essa mulher pensou o seguinte: cara, se ele opera milagre, ele é filho de Deus. Se ele é filho de Deus, ele tem autoridade até na roupa dele. Ela conhecia da lei dos judeus, da lei dos hebreus. Ela conhecia da tradição do sacerdote. Então ela pensou, se eu só tocar no vestimento dele e ele é Deus, eu vou ser curada. Pensa, se um sacerdote que recebeu uma roupa de Deus tinha poder na roupa que vestia, segundo o que se acreditava, imagina sendo ele Deus vestido. Se eu só tocar na roupa dele, serei curada. Pronto, hoje é meu dia. E ela sai de casa e entra no meio de uma multidão que apertava Jesus. E o texto vai dizer que a fé que essa mulher carrega não só fez ela tocar em Jesus, como receber seu milagre. E quando ela toca nele, o sangramento para na hora. Ela sentiu o seu corpo ser totalmente restaurado. E ela para, vê que está boa, volta para casa. E está indo embora em paz, feliz, alcancei o que eu buscava. Só que Jesus não está em paz agora, alguém me tocou. Ele para, no meio da multidão. Alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou, e começa a questionar. E os discípulos, querendo ir embora, falam assim, não se preocupa não. Está cheio aqui, várias pessoas tocarem em você, percebe que não é só tocar em Jesus? Várias pessoas estão tocando em você aqui, te abraçando, te apertando, botando a mão em ti, só que ela vai pela fé. Ela foi pela fé. É possível que duas pessoas orem pela mesma coisa. É possível que duas pessoas jejuem pela mesma coisa, mas só uma alcance. Porque não basta apenas orar e jejuar, precisamos fazer pela fé. A Bíblia diz que fé é firme fundamento de coisas que não se veem. Quando eu coloco fé no processo, tudo muda. Porque a fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Todo mundo está te apertando aqui, Jesus. Porque você está reclamando, não tem por que você perguntar quem me tocou. Tem, porque essa é a virtude. Alguém me tocou, eu senti que foi diferente, alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou, saiu de mim poder, saiu de mim virtude, saiu de mim algo que não saiu quando outros tocaram. O movimento da fé, irmãos, quebra barreiras. O movimento da fé abre portas. O movimento da fé transforma uma vida e uma família por inteiro. É assim que funciona. O problema é que nós nem sempre conseguimos nos mover pela fé.
Irmãos, andar pela fé é muito mais seguro do que andar pelo que vemos. Andar pela fé é muito mais emocionante também, mas é mais seguro. Porque quem anda pela fé sabe em quem tem depositado a sua fé. Amém? É assim que funciona. Eu te dou aqui 1 milhão de histórias de gente que andou pela fé na Bíblia, fora da Bíblia, na sociedade, gente que eu conheço, da minha vida e vi de outros. Sabe por quê? Porque quem anda pela fé sabe aonde está depositando a sua confiança. É desse jeito. Essa mulher não sai de casa para dar um passeio. Ela sai de casa para voltar com o seu milagre. Você saiu de casa para voltar com o seu milagre hoje, em nome de Jesus? Então mova-se pela fé. Mova-se pela fé. Eu tenho aprendido, irmãos, que andar pela fé não é simplesmente tomar uma decisão. É carregar uma convicção de que Deus está operando um milagre. E testemunho é bom, porque o testemunho nos motiva a andar pela fé. Fizemos uma vez um seminário na igreja de alguma coisa, e o pastor foi testemunhar lá, irmãos, e aí eu, pela fé, eu passava com o meu carro num condomínio chique lá onde eu morava, e falava assim, ele parava o carro e falava assim, eu vou morar nesse condomínio aqui ainda, em nome de Jesus. O cara fazia isso todo dia. Ele, irmão, depois de 3 anos, pela fé, sabe o que aconteceu? Eu fui morar naquele condomínio. Um amigo meu comprou um imóvel lá, foi morar fora do Brasil e me emprestou o imóvel para morar por 1 ano sem pagar nada. Juntei uma grana e comprei o apartamento dele e estou lá naquele apartamento. Eu falei, opa, só vou apontar agora. E pela fé. E comecei. Tinha a melhor casa do bairro onde a gente morava, melhor casa do bairro. Eu passava de carro, levava as crianças para a escola, morava de aluguel. Fazia uma voltinha a mais, passava lá, tia Ana vai morar nessa casa aqui. A minha esposa falava assim, você está ficando louco, Wagner. Não, vou. Uns anos depois, encontrei o dono da casa, que era amigo de juventude meu, da mesma igreja que fomos, estava dizendo, quero vender. Eu falei, não, mas eu quero alugar. Não, mas eu quero vender. Não, mas eu só posso alugar. Vai lá ver. E eu fui pela fé, irmão, de curioso. Entrei, olhei, babei, e fui embora. Faz uma proposta aí. E eu falei, cara, não tem proposta. Dá tanto. Falei, esse valor que você está pedindo é mais do que o que eu ganho de salário. Não tem como. Ele, pensa aí, pastor, alguma coisa e me fala. Tá bom. E fui para casa. Eu e a mulher. E ela falou assim, você é doido, né? Eu falei, não, é pela fé. Pela fé a gente faz algumas coisas que fogem da lógica natural. Naquela mesma semana, irmãos, demos nosso carro de oferta para fazer obra na igreja. Aí já não tinha mais carro para dar de entrada. E comecei um jejum de 31 ou 21 dias. Não lembro se foi 21. 21 dias de jejum. Só bebendo água. 21 dias. 21 dias ali, Senhor, para Deus desse uma resposta. No dia 19 do jejum, esse cara me ligou umas 10 vezes. Era um domingo à noite. E eu ansioso, porque eu sou assim, igual você, ansioso também, não atendi, deixei lá. E quando completou os 21 dias de jejum, eu liguei para ele, você me ligou, ele, te liguei, pastor. Vem aqui para a gente conversar. Deus moveu. Falei, opa, se Deus moveu, está do meu lado, porque eu sou da fé. E fui lá visitar. O que houve? Eu estava no culto. E a pastora falou assim, na hora da oferta, irmão, se você quer vender seu imóvel, venda para um crente, não vende para um ímpio, não. 1000 pessoas na igreja, ele ouviu aquilo e guardou no coração. Falei, era para mim que ela estava falando. Falei, eu sei, eu não tenho dúvida. Aceita a proposta do crente. Falei, amém, amém, foi assim, e aí? Pastor, faz uma proposta aí, só posso pagar isso, tá bom. Parcelado. Depois financia o resto, pelo banco, tá bom, vai na fé. E aí eu saí de lá pensando assim, agora eu estou com um problema. Deus moveu e abriu a porta. Pela fé. Falei isso para um crente que fez a mesma coisa. Todo dia ele passava e orava por um terreno que tinha no caminho da igreja dele para a casa dele. Ele passava e falava assim, eu vou comprar esse terreno aqui, construir uma casa para morar eu e minha família aqui. Pela fé. Você pode agir pela fé também nisso, irmão. Eu sou muito interessado que você saia do aluguel esse ano em nome de Jesus, assim como eu vou sair também em nome de Jesus, que eu estou recebendo lá para comprar aqui.
E se você quer vender para mim, vai vender barato, inclusive, e parcelado. Não inventa moda de vender caro, não, que eu só compro se for barato. Porque para crente nós fazemos uns negócios assim diferentes. E esse pastor, pastor André, um dia passou lá, viu um cara botando a placa lá de venda no terreno. Ele só quer vender, eu quero comprar. E aí ele foi falar com o cara, e o cara, não quero vender e tal, e falou, e o cara, e quanto é que você quer? Não dá, e puxa daqui, vou dar o carro de entrada e tal. E o senhor mora onde? Eu moro aqui atrás, mas eu sou pastor dessa igreja aqui. Ah, daquela igreja ali em cima, eu ouço os louvores tão lindos. Vamos lá no culto. O moço foi no culto. No final ele e a esposa falou, pastor, vamos lá, vamos para lá. E está lá o pastor André hoje, já construiu inclusive a casa dele. E eu falei, testemunha para outro, agir pela fé também. Irmãos, pela fé a Bíblia diz que alcançaram-se grandes testemunhos antigos. Olha aqui, uma mulher andando pelo meio da rua atrás de um homem que opera milagres. E ela vai no meio de uma multidão e toca na roupa dele e é curada. Ele para tudo e começa a questionar quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou. E ela fica caladinha e está indo embora. Só que ela, constrangida, resolve se apresentar. E fala, sou eu, Senhor. E o texto fala que ela está com medo, está trêmula, mas ela conta toda a verdade. Toda a verdade não é só o versículo 33, pular para o versículo 34, não. Toda a verdade é, Senhor, há 12 anos eu carrego uma enfermidade, um sangramento. Eu já fui ao médico A, B, C, D, fui a todos os médicos do lado de cá, do lado de lá, fui nos melhores especialistas, tomei todos os remédios, fiz todos os tratamentos, nada resolveu. Senhor, eu não aguento mais, eu não aguentava mais, até que eu ouvi dizer que o Senhor ia passar por aqui, decidi vir até aqui e fazer alguma coisa. Ela contou tudo, irmão. E no meu coração eu tive um entendimento, se eu só tocar na sua roupa eu vou ser curada, eu não queria incomodar o Senhor não. Ela contou tudo. Eu toquei na sua roupa e na hora o sangramento acabou. Ela contou tudo. Eu estou indo embora agora porque eu já estou curado. Eu estou bem, obrigado, Senhor. E Jesus para e fala assim, filha, ela não tem nome no início da história, não tem nome no meio da história, mas é reconhecida como filha de Deus no final da história. Filha, a tua fé. A fé transforma uma família, irmãos. Você está aqui orando pela fé por algum familiar seu. E esse seu familiar vai ser transformado esse ano em nome de Jesus. Deus vai restaurar casamentos, famílias, lares, histórias financeiras. Sabe por quê? Porque temos orado continuamente nessa aliança de milagre para que os milagres aconteçam na igreja. Já tem testemunho para dar de alguns aí. E o que é lindo é que ele fala, agora você vai em paz e ser curada desse teu mal. Ela já estava curada. Mas sabe qual é o desafio? É que muita gente recebe uma palavra de milagre, acredita, mas deixa o milagre escapulir. Eu até acho que vai dar. Não, creia. É mais fácil permanecer na fé. É mais fácil continuar crendo. E ela sai dali e vai para casa pensando, agora eu estou curada. Não tem mais volta. Agora eu sou alguém restaurada desta enfermidade. Eu vou contar para todo mundo que agora eu sou filha de Jesus. Sou filha de Deus. Agora eu vou contar para todo mundo que eu fui transformada pela palavra e pelo poder de Jesus. É a nossa fé que faz o mover acontecer sobrenatural. É a nossa fé. Por quem você está orando? Por quem você está buscando? Qual a causa que você colocou diante do Senhor? Qual é a causa que você apresentou para o Senhor? É essa causa que vai se mover em nome de Jesus. Erga a sua mão e diga, eu creio nisso. Qual é a causa que você colocou diante do Senhor? Ela tocou nas vestes. Foi curada. É lindo, irmãos, olhar essa história de uma mulher que sofre por tantos anos e ninguém pode fazer nada por ela. Mas ela decide se levantar e diz, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá porque se eu permanecer aqui, eu continuo doente. Vou voltar no próximo médico, não vai ter jeito. Eu gosto de ouvir alguns testemunhos de pessoas que falam, pastor, chegou uma hora que não tinha mais palavra do médico, agora era só a palavra de Deus. Chegou uma hora que o diagnóstico era totalmente contrário ao que eu imaginava, até que o milagre se manifestou. Uma ação de fé move um milagre no meio da sua família em nome de Jesus. Até onde você está disposto a ir pela fé? Até onde você está disposto a se mover pela fé?
para ver o milagre acontecer na sua família? Será que um jejum de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 40 dias? Para milagre. O tamanho da sua necessidade muitas vezes tem a ver com o tamanho daquilo que você deposita a sua fé. Até onde estou disposto a plantar a minha fé para ver o milagre acontecer? Ela gastou tudo que tinha. Já não tinha mais nada. Só sobrou para ela acreditar que Jesus ainda tem todo o poder no céu e na terra. Eu creio que Jesus se move nesse lugar hoje aqui. Não apenas para nós tocarmos nele, mas para que ele possa tocar em nós. Porque não tem a ver com a dificuldade, porque para Deus não tem nada que seja impossível. A gente cantou isso aqui, mas Senhor, eu tenho orado assim, toca no coração do teu povo, para que o teu povo entenda que o Senhor ainda é um Deus de milagres, que pode abrir a porta que você nem imagina, que pode operar de uma forma sobrenatural, não só na sua vida, mas em toda a sua casa. Eu queria que você, por favor, agora colocasse para Deus o motivo do milagre que você tem buscado o Senhor nessa noite. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração, se não te causa constrangimento fazer isso. Curva a sua cabeça. E peça para Jesus tocar em você nessa noite. Peça para Jesus dar um toque em você nessa noite. Ativar a sua fé. Ativar a sua confiança nele. Ah, pastor, é impossível eu ter um imóvel esse ano e sair do aluguel. Deus pode achar alguém que te dê um imóvel esse ano. Eu creio. Ah, pastor, é impossível que a minha empresa saia do vermelho. É possível que um cliente entre na sua empresa essa semana e te faça uma proposta sobrenatural para os seus negócios avançarem. Ah, pastor, é possível a minha saúde. É possível que você deite na cama hoje, durma e levante amanhã completamente curado do seu mal em nome de Jesus. Ah, pastor, eu acho que é difícil, porque lá na minha empresa a situação é para demissão. É possível que essa semana a empresa mude o quadro e você seja promovido. Sabe por quê? Porque você está andando aqui pela fé. Você está numa igreja de fé, no auditório de fé, com pessoas cheias de fé. E hoje permita que o Senhor toque na sua vida, que o Senhor toque na sua vida em nome de Jesus. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca no Senhor. Toca no Senhor. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Receba esse louvor pela fé. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Receba a paz e confiança do Senhor. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Senhor, nessa noite, Pai, pela fé, na ação da fé coletiva desse lugar, onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, comece a tocar em enfermidades no meio da Tua igreja nessa noite, Pai. Vai tocando. Tocando naquilo que o médico fala que é impossível, naquilo que nós falamos que é impossível, naquilo que a família fala que é impossível. Toca, Senhor. Toca, Senhor. E enche o nosso coração de certeza de que podemos essa noite deitar na cama e levantar amanhã completamente curados e curadas em nome de Jesus. Quem crê, glorifica e aplauda o Senhor nessa noite. Uma senhora com diagnóstico médico estava sentada num culto. No meio do culto ela sentiu um toque do Senhor. Cantava-se que Ele era poderoso. E ela se questionou no seu coração: puxa, eu sirvo agora um Deus poderoso. Qual a dificuldade? Essa senhora, recém-convertida,
uma enfermidade nos ossos que não tinha mais tratamento. E ela começou a falar na sua mente ali: o Deus que criou o universo, o céu, a terra, as estrelas e tudo. Qual a dificuldade dele tocar em mim e eu ser curado aqui agora? E na hora que ela falava isso, ao terminar de falar, ela disse que ouviu a seguinte palavra: nenhuma dificuldade. Foi tocada pelo Senhor. Caiu do banco ajoelhada na igreja, deu um grito altíssimo pelo susto que levou e fez alguns exames de densitometria óssea e o câncer desapareceu e nunca mais ela tratou aquela enfermidade em nome de Jesus. Ela não foi para um culto, ela foi para o encontro com Deus. É que a gente vem para um ritual às vezes, chegamos aqui e pensa: vou lá para o culto porque hoje é domingo e o pastor vai pregar lá e vai me motivar na fé e o louvor vai ser lindo. Ver o Eliezer cantando é maravilhoso, ver o povo cantando com ele é mais melhor ainda, a iluminação é tudo lindo. E a gente vem para cá assim, porque tem que vir, e domingo e vai dormir, porque afinal de contas está no nosso calendário. Eu estava ouvindo o pastor Benihim pregar uma mensagem de 5 horas. E é prova, irmão, 5 horas, sem levantar pé no banheiro, sentado ali, com o olho assim quase explodindo, e meu Deus, é hoje. E ele disse uma coisa, e dizia assim: irmãos, quando eu saio de casa, eu saio: Senhor, hoje eu vou ter um encontro com Deus, um encontro contigo. Eu não vou para um ritual, como qualquer outra pessoa vai para um show ou para um evento. Porque música boa tem em outros lugares melhor que a nossa. Estrutura tem melhor que a nossa em outros lugares. Ambiente agradável tem outros também, tantos quanto os nossos. Mas a presença de Deus nós sabemos que está aqui nessa noite. Por isso que a gente anda pela fé. Pastor, é quase impossível. Não. O Deus que você serve, Ele é especialista em causas impossíveis. Sei se você sabe. Mas o Deus que nós servimos, Ele só sabe fazer milagre. Você parou para pensar que o Deus que você serve só sabe fazer milagre? Ele não sabe fazer o que não é milagre? Olha que todos os patriarcas de Israel casaram-se com mulheres que eram estéreis. Qual é o problema do Abraão casar com uma mulher que podia ter filho? Casou com uma estéril. Aí o Abraão tem um filho com a Sara, nasce o Isaac. O Isaac casa com uma mulher que era estéril. Qual o problema, meu irmão? E ela também engravida. E aí o filho dela ama uma mulher que também é estéril. Irmão, vai para entender isso. E a nossa Bíblia declara que esse Deus poderoso faz da mulher estéril se tornar o quê? Mãe de filho. Me parece, então, que Deus não consegue olhar para a dificuldade como você olha. É que o seu coração está tão prisioneiro ao não da terra que não consegue olhar para o sim do céu. É que os seus olhos são tão fechados para ver o milagre hoje que você não consegue não ver o milagre hoje, que você não pode contemplar que amanhã você pode se levantar e o milagre está batendo na sua porta. Sabe qual é o nosso desafio, irmãos? Nós deixamos de crer que o nosso Deus ainda é um Deus de milagres. Hoje, nessa noite, Deus pode mover sobre a sua vida, sobre a sua casa, toda a necessidade que você tem. E você pode estar aqui domingo que vem com um testemunho sendo lido ou falado nesse altar por um milagre que o Senhor operou na sua vida. Porque você andou pela fé. Porque a fé é só isso. É você colocar o pé que depois Deus vai colocar o chão. Estamos provocando isso em nosso coração. Uma aliança de milagres. Se coloca de pé onde você está, por favor. E canta isso, tocou-me. Jesus tocou-me. Canta aí. De paz Ele encheu meu coração. Canta bem forte, vai. Jesus tocou-me. Bem forte, vai. De paz Ele encheu meu coração. Diga. Quando o Senhor Jesus me tocou. O que aconteceu? Livrou-me Da escuridão. tocou-me. Jesus tocou-me. De paz
Quando o Senhor Jesus me tocou, o que houve? livrou-me da escuridão. Quem vai ser tocado para receber o milagre nessa noite em nome de Jesus? Vem para o altar aqui correndo então, que a gente vai orar por você. O intercessor vai orar assim hoje: Senhor, é a sua mão tocando no teu filho, na tua filha. Eu nem sei o que ele está pedindo. É o Senhor que vai tocar nele agora. O intercessor vai orar assim hoje. O intercessor vai orar assim: Senhor, é o Senhor que está tocando. Não sou eu não, hein? Pode usar minha mão, Senhor, para tocar. Cadê o intercessor? Pode vir. E aí, se você quiser narrar para o intercessor o motivo da sua oração, aí você pode dizer para ele: as pulseiras estão aqui, você pode pegar, levar para casa, a pulseira é sua, leva para seu parente, leva para sua célula, é sua pulseira. Isso, vamos lá. Vamos cantar alguma coisa que não seja essa, ou que seja essa mesma. Intercessores, por favor, venham aqui, emprestem sua mão para o Senhor e diga: Senhor, é o Senhor quem está tocando agora em nome de Jesus. Pode vir, intercessores, vai tocando nesses irmãos e irmãs pela fé. Se quiser colocar óleo para unção, pode tocar e ungir. Os pastores também podem vir aqui tocar. Senhor, estamos orando aqui, declarando que é a mão do Senhor que está tocando nele, é a mão do Senhor que está tocando nela, é a mão do Senhor que está tocando nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, nessa jovem. É a mão do Senhor que está tocando nessa noite, não é a minha, é a mão do Senhor. Toca, Senhor, toca, Jesus, toca, Senhor, toca, Senhor. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor agora. Às vezes você está em casa aí, pegou o pão e o cálice. Pegue aí o pão e o cálice. Quem não recebeu o pão e o cálice, levanta a mão que a gente vai levar até você. Olha, eu não recebi o pão e o cálice, levanta a mão bem alto aí que a gente leva para você. Amém? Todo mundo aí com a ceia do Senhor. Isso, amém. Você que não pegou a pulseira, tem aqui. Tem ainda aí, não tem? Isso, pode pegar. Fizemos um montão. Você pode levar para você, para sua família. Vamos ver milagre na nossa casa em nome de Jesus. Jesus pegou o pão, e esse pão simboliza o corpo de Cristo. Depois que a gente comer o pão e tomar o cálice, se você tem algum motivo específico de oração pela sua saúde, é saúde, pastor, meu caso, você pode voltar aqui na frente, a gente vai ungir você e vai orar com você. Somos uma igreja que anda pela fé e por isso promovemos orações de milagre em todos os encontros nossos de domingo à noite, porque cremos que muitos testemunhos se levantarão desse culto em nome de Jesus. Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus. Como o pão nesse momento. Depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: é uma nova aliança no meu sangue. Erga sua mão bem alto e diga: Senhor, diga bem forte: Senhor, eu estou fazendo contigo uma aliança de milagres na minha vida, na minha casa, na minha família. Pessoas voltarão para casa restauradas em nome de Jesus. Milagres acontecerão na minha família em nome de Jesus. Tome o cálice agora em nome de Jesus. Se você tem algum motivo de oração específico pela sua saúde, pode vir aqui à frente, a gente vai orar com você ainda agora. Os intercessores vão continuar orando por aqui. Se você não tem necessidade por essa oração, que a bênção venha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sexta-feira, culto de mulheres. Sábado é outra coisa. Célula ao longo da semana. Vá na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.